Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Sinep bateu a doideira nela e ela decidiu então levar o Arda diretamente para o quarto dele, só que uma coisa que ela não se tocou foi que ela, a Hanif, ela vai flagrar tudo isso aí e vai tentar de alguma forma denegrir a imagem dela com todo mundo, inclusive lá com a Efsun e também com a Sultan. E nesse momento, eles dentro do quarto, ela ajuda ele a tirar aquele paletó e logo em seguida, quando ele se deita na cama, ele já começa a chamar pela Efsun, pedindo que por favor, que suplica que ela não lhe abandone, deixando ela ainda mais revoltada. Ela fica olhando para ele revoltada e ele continua chamando a Efsun de minha vida e pede para que ela, a Efsun, prometa que nunca vai lhe abandonar. Sinep, revoltada, diz que esse miserável ainda fica ali chamando pelo nome da Efsun e ele continua assim, chamando pela Efsun e pedindo que por favor que ela lhe abrace ele muito forte. Ele continua suplicando pela Efsun para não abandonar ele e ela, a Sinep, revoltada, chama ele de idiota. A Sinep olha para ele revoltada e começa a dizer que ele vai se arrepender por tudo que fez contra ela. Ele, por sua vez, cheio de cana ali, continua deitado e chamando pela Efsun e ela diz que jura para ele que ela não vai descansar até fazer ele pagar por tudo. Aproveitando essa cena aqui, eu quero fazer uma pergunta a vocês mais rápido que um flash. Na realidade, se você pudesse aí determinar um casal, quem você preferia que o Arda ficasse? Ficar ali com a Sinep ou na realidade ele deve continuar com a Efsun? Deixa a tua opinião nos comentários, eu gostaria muito de saber a tua opinião e não esquece também de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. A Sinep continua revoltada contra o Arda, senta próximo dele, vai se aproximando bem pertinho dele, a cena vai deixar entender que ela vai beijá-lo, só que não, ela se aproxima dele e começa a cochichar para ele, dizendo que vai fazer a mesma coisa que ele fez contra ela daquela outra vez, para que ele venha sofrer da mesma forma que ela sofreu. Só que o pinguço do Arda, cheio de 51 ali, ele acaba não escutando nada e ela continua revoltada olhando para ele. Sinep, então, para finalizar, ela deixa lá um dinheirinho em cima daquele criado mudo da mesma forma que o Arda fez, deixa um bilhete e depois ela simplesmente olhando para ele revoltada, com certeza doido para dar uma sabugada na cara dele, mas não, ela simplesmente vai embora. Só que a Sultan nesse exato momento está esperando justamente pela Sinep e fica se perguntando onde ela está, só que quem é que chega nesse exato momento logo depois de ter flagrado, feito o vídeo ali com a Sinep e o Arda, é justamente a Hanif, que chega ali toda sorridente, dizendo que é um prazer ver ela, a Sultan. A Sultan, por sua vez, diz que pronto, agora já chegou essa peste. A Sultan tenta até sair, só que ela segura pela Sultan e pergunta a ela se ela sabe dizer para onde que foi a preciosa dela, a Sinep. A Sultan diz a ela que ela lhe escute muito bem, que melhor dela ficar ali perturbando o juízo dela, é melhor, olhando para aquela roupa dela, diz que é melhor que ela vá procurar algum cliente ali que satisfaça ela. A Hanif agora começa a aplicar e começa a dizer a ela que ela deve saber que a preciosa dela está em um hotel nesse exato momento com o Arda. A Sultan pergunta o que é que ela está dizendo e a Hanif começa a colocar na cabeça da Sultan algo que ela não viu diretamente, mas ela vai deixar uma dúvida muito grande ali no coração dela e começa a dizer que ela não se faça de inocente porque ela sabe muito bem o que é que eles vão fazer agora a sós. Sultan fica olhando revoltado para ela e ela continua dizendo para Sultan que eles vão fazer diferentes posições e que ela sabe do que é que ele está se referindo, né? A Sultan, revoltada, diz para que ela lhe escute mais uma vez, pega no cabelo dela e diz que se ela continuar com esse jogo, ela vai se arrepender e pergunta se ela entendeu isso. A Hanif começa a ficar ali encabulada e a Sultan continua dizendo que ela não venha de forma nenhuma ali lhe provocar, porque senão vai sobrar para ela. A Hanif depois tira a mão dela e diz que já basta e que se ela não quiser crer no que ela está dizendo, então ela vai lhe mostrar para que ela veja com seus próprios olhos. Então é aí que ela pega o celular e mostra as evidências que ela tem ali contra a Sinep e a Sultan ela começa a ficar ainda mais revoltada.
E enquanto a Sultan, ela fica até sem saber o que fazer, por sua vez a Hanif, ela comemora dentro dela ali tudo o que ela, a Sultan, nesse momento está passando. Já com a Efsun, ela fica rodando em cima da cama, vira para um lado, vira para o outro, não sabe o que está acontecendo, porque até nesse momento o Ardil ainda não chegou, então falta paciência nela, pega o celular, liga para o Arda, só que o telefone dele está em silencioso, ele continua cheio de 51 ali, deitado, não acorda por nada nesse mundo, mas ela continua ali tentando ligar e depois ela, ao ver que ele não a quer atender, ela começa a ficar ainda mais revoltada, perguntando o que é que está acontecendo e como que ele se atreve a não atender o telefone dela e que ele está se achando mesmo que ele é o único homem ali do mundo. E nesse momento você vai perceber que vai passar uma fossa da gota aí, porque enquanto a Efsun está de um lado ali tentando saber onde que está o Arda, fica muito triste, enciumada de verdade, o Arda por sua vez continua lá cheio de cana, como eu já disse. Do outro lado você vai ver o Cemal, que está olhando as fotos dele ali, também com a Zeynep, começa a ficar triste, chorando, joga as fotos pra cima, e do outro lado quem é que vem? É a Zeynep andando também, chorando, sem saber o que fazer da vida. Já lá com o Ateş, nesse momento também está muito amargurado, ele sozinho ali, só que quando ele olha do lado, ele vê o Duruk ali próximo dele, começa a ficar muito feliz, beija ele, lhe abraça, só que quando ele pressiona ainda mais o olho que ele abre, na realidade ele não vê mais ninguém e entra ainda mais em aflição. Nesse momento a Barra chega, toca ali em seu ombro, vê que ele está chorando bastante e se aproxima ainda mais dele, lhe abraça e tenta confortá-lo. Zeynep, por sua vez, vai chegando nesse exato momento, a Hanif ainda não viu ela e começa a se maldizer, dizer um monte de coisa, começa a perguntar onde que essa maldita se envolveu e pior de tudo que a mãe dela, ela inventou de se envolver com aquele ancião do Salim e que ela já era para ter chegado. A Zeynep vai passando bem próximo da Hanif e começa a chamar por ela e pergunta se ela já chegou, só que a Zeynep não dá nem ideia para ela, vai embora e a Hanif começa a comemorar, dizendo que agora ela vai ver o que é que vai se converter contra ela e que já espera o que vai acontecer assim que ela entrar em casa. A Zeynep, logo quando ela entra, joga de rebolo ali a tamanca dela, só que quando ela olha bem de frente ali, ela vê a Sultan e a Sultan de início tá mais calma, olha para ela, pergunta a ela se ela já chegou, a Zeynep fica encarando ela silenciosamente, não fala exatamente nada e a Sultan começa a dizer novamente que você já chegou, que por favor que venha até aqui e se sente, ande agora mesmo. Zeynep por sua vez ela fica travada, meio como se estivesse com muito medo e a Sultan diz a ela que por favor que ela venha, se sente ali, porque tudo que ela quer é que elas conversem apenas um pouco. Zeynep se aproxima, se senta muito amedrontada e a Sultan pede a ela que por favor que lhe escute muito bem, que vai fazer uma pergunta para ela. Zeynep calada e a Sultan diz que vai fazer essa pergunta para ela porque tem certeza que ela vai contar para ela toda a verdade. Zeynep fica ali travadinha e a Sultan diz para ela: você nunca mentiria para sua mãe, não é verdade? Sultan continua dizendo que ela nunca mentiria para a mãe porque é pecado mentir para a mãe e que de forma alguma, nem hipótese nenhuma, pode mentir para as mães. A Sultan olha para ela ali com um olhar de revolta e diz a ela que ela lhe responda agora mesmo se ela esteve com o Arda e ela fica calada, não fala nada e a Sultan continua pedindo que por favor que ela responda a sua pergunta, só que a Zeynep continua em silêncio total, não fala exatamente nadinha, comeu sardinha, não sabe de nadinha e ela continua insistindo para que ela fale a verdade, que por favor diga que isso é mentira, que ela não esteve lá com o Arda. Zeynep ela fica calada e a Sultan continua dizendo para ela que quer muito que ela fale a verdade e que inclusive a Hanif mostrou para ela um vídeo onde ela esteve lá com o Arda e diz que tudo o que ela quer é apenas confiar na palavra dela e pede a ela que por favor que responda sua pergunta. Sultan pede a ela que por favor que ela lhe diga a verdade e que diga para ela que tudo isso é uma mentira. Zeynep ela fica esse tempo todo, vocês vão ver, ela não fala nada o tempo todo ali em silêncio e a Sultan continua dizendo para que ela por favor responda e fale que tudo isso é mentira, que ela não teve em nenhum momento ali com o Arda, não é verdade? A Zeynep por sua vez então ela responde e diz que sim, que é verdade, mas a Sultan ela fica um pouco perdida sem entender de que verdade ela está falando, mas a Zeynep continua dizendo que sim, que é verdade, que ela esteve sim com o Arda e a Sultan ela começa a ficar ainda mais revoltada, arregala o zoião dela ali e diz a ela que por
favor que ela lhe responda como que ela se atreveu a fazer isso. A Sun-tan agora vai mais além e insiste para que ela diga se por acaso ela se deitou com o Arda, só que ela fica calada e a Sun-tan agora começa a dizer um monte de coisa com ela, questionando o porquê que ela fez isso, como que ela se atreveu a fazer algo assim. Só que agora ela já começa a gritar com a Sinep. Ela fica calada e a Sun-tan continua dizendo um monte de coisa com ela, que como ela pôde ter feito isso com o Arda, porque ela não respeitou, porque ela sabe muito bem que ele é o esposo da Efsun. Ela se levanta revoltada dizendo que isso não é possível, que ela não pode acreditar que isso aconteceu. Por sua vez, Sinep fica em silêncio e a Sun-tan começa a dizer ainda mais coisa com ela. O que será que a Efsun ela vai dizer? Porque ela mesma disse para que ela não voltasse a se encontrar com o Arda, explicou bem direitinho e foi justamente isso que ela voltou a fazer. A Sinep se aproxima dela e pede para que ela lhe escute e que em nenhum momento ela se deitou com o Arda, porque nada do que ela está pensando ali é o que de fato aconteceu. Sun-tan não quer acreditar em nada que ela está dizendo, mas ela continua pedindo a Sun-tan que, por favor, que ela pode confiar nela, porque nada é o que ela pensa. A Sun-tan ela continua ali sem entender nada e a Sinep começa a explicar para ela que o Arda estava muito bêbado ali e que ele nem conseguia fazer nada e que tudo que ela pensou, que ela estava revoltada, é que na realidade ela queria se vingar logo depois de tudo que ele fez daquela outra vez contra ela. Sun-tan continua dizendo que quando ela se tornou uma pecadora, que ela não pode ter feito isso, como que ela iria ali se vingar logo depois de ter entrado lá no seu quarto, e diz a ela que isso é uma total de vergonha, dar umas tapas nela. Fuliar nesse momento chega, vê aquela zoada, tenta entrar no meio ali perguntando o que é que está acontecendo, mas a Sun-tan grita com ela e diz a ela que ela não se meta. A Sinep, por sua vez, ela tenta até sair nas carreiras e a Sun-tan diz a Fuliar que ela é melhor ir cuidar do filho dela e também sai nos pinotes atrás da Sinep. A Sun-tan atrás dela dizendo a ela que lhe espere e começa a dizer um monte de coisa com ela, que isso é uma vergonha e o porquê ela foi inventada de fazer isso, que ela já tinha lhe dito várias vezes que não era para ter feito isso. Só que quando ela chega no meio da rua, as pessoas começam a aparecer, inclusive a Hanif ainda está no mesmo lugar e dizendo que parece que o espetáculo já começou e que ela tá ali com uma boa vista. A Sinep continua pedindo a ela que por favor, que ela tem que confiar nela, que por favor que ela acredite nela, só que a Sun-tan ela diz a ela que não, que nunca mais vai voltar a acreditar nela, porque ela tem lhe decepcionado e a partir de agora ela não confia mais nela. Sinep fica sem saber o que falar e a Sun-tan continua dizendo que não vai confiar nela para mais nada e que nunca, jamais ela vai lhe perdoar.